Imagina só, Berlim, comecinho do século XX, em pleno clima de festa de Natal. E aí, bem no meio de tudo isso, uma tragédia. Uma tragédia silenciosa que acaba revelando todas as feridas de uma sociedade. É sobre esse evento chocante e a análise super afiada que ele inspirou em uma das mentes mais brilhantes da época, a Rosa Luxemburgo, que a gente vai conversar. Então, o cenário era esse: Natal em Berlim, a capital do Império Alemão, sabe? Toda enfeitada, aquele clima de celebração no ar. Mas, enquanto o pessoal cantava canções de Natal pelas ruas, o clima de festa foi, assim, quebrado, de uma forma brutal, por uma notícia simplesmente terrível. Então, vamos mergulhar no primeiro ato dessa história, porque por trás de todas aquelas luzes de Natal, um envenenamento em massa num albergue para pessoas em situação de rua estava prestes a mostrar o lado mais sombrio da capital alemã. A notícia que começou a circular era essa: uma intoxicação em massa no albergue municipal. Pensa bem, o lugar que em teoria foi feito para dar refúgio, para proteger os mais vulneráveis, virou o palco de um desastre. Que ironia, né? E a escala disso tudo foi assustadora. A gente está falando de pelo menos 150 pessoas. Jovens, idosos, todos gravemente doentes, agonizando, bem no meio das festas de fim de ano. É difícil até de imaginar. E se já não bastasse, a tragédia só piorou. Antes mesmo da virada do ano, o número de mortos já tinha chegado a 70. 70 pessoas. A morte encontrou essa gente em tudo que é lugar. No albergue, claro, mas também na prisão, na rua, até escondidos em celeiros. Mas afinal, quem eram essas vítimas? Não podemos pensar neles como números. Eram pessoas. Pessoas como Joseph Geige, um comerciário de só 21 anos, ou Karl Melchior, um operário de 47. O Lucien Shipchirovsky, de 65 anos. Eram trabalhadores, gente com história, sabe? Cuja vida acabou de um jeito trágico e até então anônimo. E a causa provável de tudo isso? A comida. A refeição que eles conseguiram pagar. Arenque de fumado estragado, comprado sabe-se lá onde por uma mixaria, e uma aguardente da pior qualidade. Foi basicamente uma ceia de Natal da miséria. E essa ceia foi fatal. E é aqui que a história dá uma virada que revela muita coisa. Porque aquelas pessoas que eram completamente invisíveis em vida, de repente, depois de mortas, viraram o centro das atenções. É bizarro, né? E a Rosa Luxemburgo, claro, não perdoa. Ela descreve essa cena com um sarcasmo cortante. Ela fala: olha só que honra! De repente, os médicos mais famosos, que nunca deram a mínima para o estômago vazio daquela gente, agora estavam lá, revirando os intestinos deles com as próprias mãos, fascinados com a ciência por trás da morte deles. É um absurdo. A hipocrisia aqui é gritante. Pensa só, em vida, eram anônimos, vistos como um peso para a sociedade. Depois de mortos, viraram manchete de jornal, objeto de estudo de médico famoso, assunto de investigação do império. A conclusão é meio óbvia e bem triste. A morte deles valia mais do que a vida. E o interesse apareceu de todo lado, viu? Até o imperador quis saber como estavam os envenenados. A imperatriz mandou condolências oficiais. Mas o mais surreal de tudo foi o prefeito de Berlim aceitando pêsames em nome de famílias que ele nem sabia que existiam. Eram gestos completamente vazios que só mostravam o tamanho do abismo que existia entre a elite e aquelas vítimas. É por isso que, para Rosa Luxemburgo, isso não foi só uma tragédia. Foi muito mais. Foi um momento em que a máscara da sociedade caiu. E o que apareceu por baixo daquela fachada toda de civilidade foi uma realidade brutal. De uma hora para outra, aquela imagem de cartão postal, sabe? De uma sociedade próspera, organizada, certinha, desmoronou. O fantasma da miséria apareceu com tudo, mostrando que aquela honestidade social era, nas palavras da própria Luxemburgo, só a maquiagem de uma prostituta. Forte. E aí ela usa uma metáfora que é genial: a parede de papel pintado. O que ela quer dizer com isso? Que a barreira que separa a vida dos trabalhadores, digamos, honrados, da miséria total dos excluídos, essa barreira é fininha, é frágil, tipo uma parede de papel pintado, muito mais frágil do que a gente gosta de pensar. E a pergunta que fica é: quem estava do outro lado dessa parede? Quem eram as pessoas no albergue? E a resposta é surpreendente: um comerciário, um pedreiro, um torneiro mecânico, ou seja, trabalhadores. Trabalhadores e só trabalhadores.
A verdade que ninguém queria ver era que eles não eram de uma outra classe. Eram gente comum, que por algum motivo escorregou e caiu para o outro lado daquela parede de papel. Mas para Luxemburgo, nada disso era um acidente. Era um sintoma. Ela dizia que a causa real, o verdadeiro bacilo do veneno, não estava na comida estragada. Estava na própria estrutura da sociedade. Ela até descreve o caminho. É uma espiral para baixo trágica, mas totalmente previsível. Pensa assim. Primeiro, um trabalhador vende sua força de trabalho para sobreviver, certo? Ok, mas e aí, o que acontece quando a idade chega ou um acidente acontece e o patrão diz que ele não serve mais? Aí começa o desemprego. É um deslize que parece não ter fim. Ele começa a pegar qualquer bico, qualquer trabalho irregular, até que a única porta que resta é a do albergue, o que ela chama de o reino dos despossuídos. E o sistema tem 2 pesos e 2 medidas para tratar quem ele considera depravado. Um sultão que comete assassinatos ganha uma vila de luxo de aposentadoria. Um príncipe que apronta todas vai para uma prisão com champanhe. Para a elite, sempre tem perdão, cuidado, conforto. Agora, para o trabalhador que ficou velho e fraco, a sarjeta, a fome e, como a gente viu, o lixo venenoso. E aí vem o diagnóstico final da Rosa Luxemburgo. Ela diz: os médicos podem até ficar procurando o germe da morte num microscópio, mas o verdadeiro bacilo do veneno, a coisa que realmente matou aquelas pessoas no albergue, tem nome: ordem social capitalista em estado puro. E é assim que Luxemburgo pega essa tragédia horrível e a transforma numa mensagem poderosíssima. É como se fosse um grito vindo do túmulo, sabe? Mostrando como às vezes são os mortos silenciosos que dão o recado mais alto. Ela faz uma observação muito interessante. Todo santo dia a gente morre de fome, de frio, e isso vira só uma notinha num relatório da polícia. Ninguém liga. Mas o que chocou nesse caso foi a quantidade de gente. O fato de ser em massa. É como se um trabalhador pobre só conseguisse chamar a atenção da sociedade quando ele se torna parte de uma massa de miséria ou, nesse caso, de uma pilha de corpo. E tudo isso nos leva à pergunta final e bem provocadora da Rosa Luxemburgo. Normalmente, um cadáver é uma coisa silenciosa, muda. Mas ela diz que existem cadáveres que gritam mais alto que trompetas. A questão que fica para a gente pensar é: o que significa viver numa sociedade que só para ouvir seus membros mais vulneráveis depois que eles já estão mortos?